O que nós nesta noite podemos aprender com os erros e com o mau exemplo de Acabe? O que nós podemos aprender para evitar em nossas vidas? Quais são então os erros de Acabe? Primeiro, Acabe não conseguiu aprender com os erros do seu pai. Omri, pai de Acabe, era um rei perverso. Mas a palavra de Deus diz que Acabe, ele foi além da maldade do seu pai. Acabe também foi um rei idólatra. Ele adorava outros deuses. Ele servia a outros deuses e não ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Acabe, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel, ela era uma profetisa de Baal, de um outro Deus que não era o Deus verdadeiro. E ela era muito má. E juntamente com Acabe, eles construíram um templo para outro Deus. Eles adoraram outros deuses. Acabe ainda era um religioso de ocasião. Ele adorava o Deus Baal, mas quando ele precisava de ser livre ou de vencer uma batalha, ele chamava os profetas de Deus, chamava Elias para ajudar. E Acabe, ele era mimado. Tudo que ele queria, ele conseguia, juntamente com Jezabel. Jezabel era tão má que por onde ela passava, ela deixava um rastro de feridas, de mágoas, de destruição, de divisão, de dor. E Acabe um dia ele ficou com tanta vontade de ter uma vinha, que ele foi até Nabote e pediu para Nabote que vendesse a sua vinha. Mas nós vimos na live passada que as vinhas passavam de geração a geração e Nabote tinha filhos. E então Acabe ficou revoltado, ficou deprimido, foi para casa, para o palácio, se deitou e ficou chorando, não quis comer. E Jezabel então armou contra Nabote, para que Nabote fosse morto e Acabe tomasse a vinha para ele. Acabe ficou sabendo da morte daquela família, mas nem se importou, porque ele não tinha empatia pelas pessoas. Acabe e Jezabel foram desobedientes a Deus. Acabe sabia dos mandamentos que Deus tinha dado para Moisés, mas Acabe não queria saber dos mandamentos de Deus. Isso entristeceu profundamente o coração do nosso Deus. E Acabe também foi inimigo dos homens de Deus. Acabe, ele castigava, queria matar, ele perseguiu Elias. E ele era considerado um homem de péssimo exemplo. Acabe e Jezabel foram péssimos exemplos como pais, como filhos, como líderes, como marido, como esposa. Mas as consequências para Acabe e Jezabel foram terríveis. O que aconteceu com a família de Acabe? Acabe foi para a guerra e uma flecha lançada sem nenhum destino atingiu Acabe entre uma parte da armadura e Acabe morreu. Tinha sido profetizado que onde ele morreria, os cães iriam lamber o seu sangue. E assim aconteceu. Ele morreu e caiu justamente no lugar onde Nabote havia morrido. E os cães lamberam o sangue de Acabe. Jezabel foi colocada, jogada do palácio e caiu lá embaixo, se espatifou e os cães comeram o corpo de Jezabel. Mas a consequência maior deste casal se encontra na família, nos filhos.
Acabe teve 70 filhos, e esses 70 filhos foram mortos, todos eles, com suas cabeças foram cortadas e colocadas na porta das cidades. O que nós aprendemos com esta família? A maldade deles atingiu todas as gerações. E nós estamos aqui para falar com vocês, para que nós aprendamos com Acabe e Jezabel, com esse exemplo de destruição, a não praticarmos na nossa vida. Eu acredito que enquanto você está aí ouvindo o exemplo de Acabe e Jezabel, você deve ter pensado em pessoas que você conhece. Pessoas que você conhece que tem alguma coisa em comum com Jezabel e Acabe. Dá uma olhadinha também para dentro de você. Será que algum desses erros de Acabe e Jezabel também podem ser aplicados a você? Nós estamos aqui para que nós possamos corrigir os nossos erros, que possamos ser diferentes de Acabe e Jezabel, que possamos ser um exemplo, porque Jesus veio, Jesus Deus deixou a glória para estar conosco, para nos dar o maior de todos os exemplos, exemplo de amor, exemplo a ser seguido por todos nós. Então, vamos falar agora de bons exemplos? É mesmo um desafio ser exemplo nesse tempo. Um exemplo fala mais do que 1000 palavras. Que tipo de exemplo você é? Em casa, no seu trabalho, na rua, dirigindo. Tem feito a diferença? Tem sido transformado para transformar outras pessoas? A palavra de Deus diz no livro de na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12. Para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Seja um exemplo em todas as áreas. É uma bênção quando alguém vive para inspirar outras pessoas a serem bons exemplos. Quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, para que Timóteo seja um exemplo, o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo: seja Timóteo modelo. E nesta noite, ele diz a você que está aí: seja modelo. Numa fábrica automobilística, quando o primeiro carro de um modelo ele é produzido, se chama de protótipo. É um modelo para os carros seguintes. E o apóstolo Paulo falou para Timóteo, instruiu Timóteo: Timóteo, seja um modelo. Seja um modelo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo assim: seja perfeito. Aí você fala: Rosa, mas como assim ser perfeito? A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mudar. Queridos, precisamos mudar. Mudar os hábitos. Aparar as arestas. Precisamos mudar para buscar
a perfeição, porque o nosso Deus é perfeito. É um desafio ser exemplo. Como ser exemplo nesse momento em que vivemos? Vamos aprender juntos então? O exemplo que Deus deseja que sejamos. Estamos sendo observados. Para os que são pais, os filhos observam. Desde o ventre, eles estão já observando. Para quem não é pai e mãe, os pais observam, marido observa, esposa, parentes, vizinhos, no trabalho, os liderados. Precisamos aprender com o apóstolo Paulo, com Timóteo. Primeira coisa, seja exemplo na palavra, na maneira de falar. Muitos dizem, eu sou assim e não vou mudar o meu jeito. Estamos sendo filmados todo o tempo todo, pelo Pai. Vamos prestar contas a Deus das nossas palavras. Toda palavra, nós vamos prestar contas dela. As palavras influenciam pessoas à nossa volta, filhos, cônjuges, parentes. Quando falamos, nos comprometemos. Quando você fala, sua credibilidade está em jogo. Por isso, nunca se precipite em falar. Quando falamos, liberamos algo bom ou mal. E não temos poder de fazer voltar atrás. Você pode pedir perdão, desculpa, mas vai ter que reconstruir a sua credibilidade com pessoas com quem falou ou com quem maltratou. É verdade. Quando falar, cumprir o que falou. Quando se comprometer, por favor, cumpra o que você comprometeu, para não perder a credibilidade, senão você vai perder a credibilidade. As palavras são como uma flecha. Você está com um arco na mão e a flecha. Você mira um alvo, mas quando você solta a flecha, você não tem mais controle sobre ela. Você tem controle quando o arco está na sua mão, mas quando a flecha ela sai em direção ao alvo, não tem como mais você mudar o trajeto da flecha. Assim são as palavras. Devemos pensar muito para falar, porque depois que ela saiu da nossa boca, não tem como você trazer de volta. E o salmista diz, em Salmo 19, 14 diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Palavras duras. Há muitas maneiras de falar. As palavras podem ser vida ou morte. As palavras são como semente. Elas vão cair em você e vão nascer. O que você tem plantado? O que você tem plantado? Tem um exemplo de um jovem muito interessante que trabalhava num frigorífico. Esse jovem, ele chegava, cumprimentava o porteiro. Ele falava, bom dia, como foi sua noite? Entrava para trabalhar e quando era no fim do dia, ele almoçava lá. No fim do dia ele passava de volta para casa, falava com o porteiro. Como foi seu dia? Tenha uma boa noite, até amanhã. Um certo dia, ele atrasou para sair do frigorífico, todos foram embora. E aquele jovem ficou para trás.
E ele esqueceu algo na câmara frigorífica e entrou para pegar, e a câmara frigorífica fechou. E as câmeras de frigoríficos fecham por fora. E ele pensou: nossa, e agora? Ninguém vai me ouvir porque eu estou aqui sozinho. E ele falou: aqui são muitos graus abaixo de zero. Amanhã, quando chegarem, eu já estarei morto, congelado. Quando, para sua surpresa, ele ouviu a voz do porteiro chamando por ele. E quando ele gritou, bateu na porta do frigorífico, o porteiro abriu a porta. E ele perguntou: mas como que você sabia que eu estava aqui? E o porteiro falou para ele: porque você é o único que me cumprimenta, que fala bom dia, que fala boa noite, que pergunta como eu estou. E quando você não passou de volta, eu sabia que algo tinha acontecido. Será que nós temos usado as palavras mágicas? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você? Quais têm sido as palavras que temos usado? Temos sido exemplo na maneira de falar? Ou temos sido irônicos? Como será? Um poeta escreveu: uma palavra descuidada pode instigar a contenda, mas uma palavra cruel pode arruinar uma vida. Uma palavra graciosa pode amenizar o caminho. Uma palavra alegre pode iluminar o dia. Uma palavra oportuna pode aliviar o estresse. Uma palavra amorosa pode curar e abençoar. Há muitas maneiras de falar. Ou seja, quando falar e como falar são importantíssimos. Saber quando falar e como falar com as pessoas. Portanto, que suas palavras edifiquem a fé de outras pessoas, pois elas lutam contra a dúvida e o medo. Que ela seja consoladora, as palavras, pois temos feridas que os outros não veem. Que sejam animadoras, pois as pessoas têm sido derrotadas pela crítica e pelo desânimo. Você tem usado palavras de motivação? Vai, você consegue, você é capaz, você é importante, eu amo você, você é precioso, você é preciosa. Você pode falar para quem está aí do seu lado que essa pessoa é importante para você? Precisamos usar as palavras enquanto há tempo, porque não sabemos o que vai acontecer. Precisamos ser exemplo de pessoas sábias, calmas, pacificadoras, pessoas abençoadoras. Deus prometeu abençoá-lo se você for um pacificador, e que suas palavras ajudem você a construir o caráter dos outros. Assim você deixará as pessoas melhores quando as encontrou. A chave do sucesso são as palavras. Como você fala, como você olha, quando você escuta o outro. Ficar calado quando está nervoso. Ficar calado quando a sua vontade é pegar a pessoa pelo pescoço, jogar na parede, pisar em cima e jogar da sacada lá embaixo. Você tem que ficar calado, em silêncio, fazer o autocontrole. Quando falar e como falar é tão importante que eles são a chave da comunicação. A comunicação clara, objetiva, instrui e orienta os filhos, a esposa
no trabalho, na rua, quando você está comprando, são fundamentais para fortalecer o relacionamento, não só familiar, do seu trabalho, aonde você estiver. Você faz a escolha de abençoar com palavras abençoadoras. Escolha, faça a escolha certa. Escolha ser a chave que destranca nas pessoas, desperta nas pessoas um coração aquebrantado, amoroso, transformador, que muda não só a sua família, mas vai mudar as próximas gerações também. Você pode dizer aí na sua casa: eu quero ser exemplo na minha maneira de falar. Você pode dizer: eu quero ser exemplo na minha maneira de falar. Segundo item importante para sermos exemplos: seja exemplo no trato, na maneira de agir. Seja exemplo nas atitudes, seja exemplo no comportamento. Mas como isso? Tratar o outro, ter atitudes com o outro que você gostaria que tivessem com você. O comportamento e a postura de Jesus, que Ele nos ensina, deve ser um estilo de vida para nós. Essa semana viralizou na internet o exemplo daquele menino que deixou o bilhete no carro. Ele estava andando de bicicleta com seu pai e de repente ele desequilibrou e o guidão da bicicleta raspou no carro e arranhou o carro. E aquele menino, ele ficou muito preocupado com isso. Ele deixou um bilhetinho com a letrinha escrita com dificuldade ainda, porque não encontrou quem era dono daquele carro, não tinha ninguém por perto, pedindo desculpas, explicando que ele tinha desequilibrado e a bicicleta, o guidão tinha arranhado o carro, mas deixou o telefone do pai para que consertasse, que ele ligasse que o pai iria consertar o carro. Olha só, uma criança de 7 anos dando o exemplo. Mas de quem ele aprendeu esse exemplo? Ele aprendeu com seus pais. Precisamos, queridos, ter empatia com o sentimento do outro. Porque gentileza gera gentileza. E são os pequenos exemplos que arrastam multidões. E são os pequenos exemplos que nós, como pais, como marido, como esposa, vão gerar mudança na vida dos nossos filhos. Um dia eu estava lá na porta de casa e passou um pai com um filho. E ele estava muito bravo com aquela criança, que devia de ter uns 6 anos. E ele falava: por que você devolveu o dinheiro? O troco estava errado, mas era a mais. Você não deveria ter devolvido. E o menino falou: mas pai, estava errado, a moça deu o troco a mais. Então, você tinha que ter ficado com esse dinheiro. E esse rapaz cresceu, esse menino cresceu. E hoje ele é um bandido que está até preso. As nossas pequenas atitudes vão trazer consequências positivas ou negativas. Quantas vezes nós, como pais, às vezes você está em casa, você fala com seu filho: não pode mentir, tem que falar a verdade. Eu estou te perguntando se você está mentindo. Mas aí toca o interfone, alguém chamando pelo pai, e o pai fala: ó, fala lá que eu não estou. Hipocrisia. Fala uma coisa, mas faz outra. Precisamos prestar atenção na integridade moral que nós passamos para os nossos filhos, porque a integridade moral, ela começa com o casal, em casa, ensinando os filhos através do exemplo.
Se uma mãe fala com o filho, tem que obedecer seu pai, tem que me obedecer, tem que obedecer na escola, as professoras, mas a mãe está com o filho na cadeirinha atrás e de repente ela está em alta velocidade e o policial para aquela mãe e ela começa a discutir com o policial, abre a mala da desculpa, tentando dar desculpa para o seu erro. E a criança está vendo. Será que ela vai obedecer à autoridade? Somos nós que damos o exemplo para os nossos filhos, de sermos amáveis, de sermos confiáveis, constantes. Será que como pais temos sido constantes? Temos sido constantes no amor e no carinho para com o esposo, a esposa? Começa alguma coisa e termina? O seu filho, a sua filha, pode saber que precisa ser constante, consistente, através do seu exemplo? Os filhos fazem o que veem os pais fazendo. Se você fuma, você vai dizer para o seu filho que fumar faz mal? Se você xinga, você vai dizer para o seu filho que não pode falar palavrão? Se você joga lixo no chão, está andando de carro e joga o lixo fora pela janela do carro, você vai ensinar para o seu filho que o lugar do lixo é no lixo? Conta-se a história de uma corrida em que estavam correndo pessoas, homens de todos, atletas de vários países, e tinha um atleta queniano que estava na frente. Os quenianos são fortes, né? E ele ia ganhar a corrida. E logo atrás, em segundo lugar, estava um espanhol. O queniano, ele não entendeu e pensou que já tinha chegado no final da corrida, que já tinha ganhado. Ele estava muito cansado, ele parou. E o espanhol que estava vindo atrás dele falou com ele em espanhol: não é aqui, é mais na frente, ainda falta 2 metros, corre mais um pouco. E o queniano não entendeu. E o espanhol então foi empurrando o queniano para ele chegar na linha de chegada e chegou em segundo lugar. Os repórteres procuraram por ele e falaram: mas como assim? Por que você não venceu a corrida? Ele disse: mas você não está entendendo, ele já tinha ganhado a corrida. Mas você poderia ter chegado em primeiro lugar. Ele disse: mas o que minha mãe iria pensar? A mãe daquele espanhol havia ensinado a ele integridade moral, a ser honesto, a não aproveitar as oportunidades e prejudicar outras pessoas. Aquela mãe ensinou para ele os princípios. E você como pai, como mãe, tem dado exemplo de bons princípios que agradam a Deus? Ou você tem repetido erros que seus pais cometeram com você? Nós estamos aqui para ser exemplos que agradam o coração de Deus. Você pode levantar a mão aí na sua casa e pode dizer: eu quero ser exemplo nas minhas atitudes, no meu comportamento, na minha maneira de agir? Seja um exemplo no amor. O amor demonstrado com ação é extraordinário. Nós temos um exemplo mais impactante que já aconteceu na terra. Jesus, sendo Filho de Deus, se colocou entre nós e os nossos pecados e morreu na cruz, foi transpassado, chicoteado, por amor a nós. É a maior demonstração de amor. Por isso, escolha ser gentil com todos que cruzam o seu caminho, pois não
fazemos ideia do que se passa na vida daquela pessoa. Um sorriso desarma e alegra o coração, seguido de um bom dia, ele vai ficar mais feliz ainda, ela vai ficar mais feliz ainda. Uma atitude gentil muda a história. Às vezes uma pessoa está querendo suicidar, e uns 5 minutos de conversa, com exemplos positivos, demonstrado o amor, mudam de ideia. Você que está aí em casa, faça diferença, primeiro na sua família. Respeite quando sair os seus filhos assistindo, a sua esposa, respeite as vagas de estacionamento preferenciais, dê passagem aos idosos. Precisa ser dedicado, precisa ser esforçado para fazer, para praticar, para servir de exemplo. Faça valer o seu direito. Se notar alguém que não tenha recebido isso, seja educado e comente com a pessoa também. Precisamos de paz. E ela começa em casa, treinando em casa. E ela se estende pelo mundo afora, através de você. Seja um exemplo. Valorize a paz dentro do lar, com a sua esposa, com seus filhos. Muitas vezes temos muita paciência com os amigos, no trabalho, na igreja, mas quando chegamos em casa, tratamos mal a esposa, tratando mal os filhos. Que exemplo é esse? Que atitude é essa? Esse não é um bom exemplo. Respeite o próximo. Apesar das diferenças entre as pessoas, é preciso praticar o respeito. Se não tiver respeito pelo outro, as diferenças não existem para separar, mas sim para unir e diversificar a vida. As pessoas são diferentes umas das outras, é para completar umas outras. É para isso. Um canta, o outro bate palma, o outro prega. Sejamos exemplos no amor, demonstrando amor nas pequenas atitudes. Aquela mulher, ela derramou um vaso de alabastro com aquele perfume maravilhoso e caríssimo em Jesus. Ela demonstrou com atitude amor. Será que nós temos demonstrado com atitude amor? O amor vem de Deus, e quando demonstramos amor, nós estamos demonstrando Deus para as pessoas através de nós. Os pais demonstram amor quando praticam o tempo de sofá com seus filhos, porque amar é uma escolha, todo dia, a todo instante. Quando amamos, nós queremos descobrir a linguagem de amor do outro, dos filhos, dos pais, do marido, da esposa. Será qual a linguagem que faz ele ou ela feliz? É o tempo de qualidade? É a ação de serviço? É presente? É toque físico? Palavras de encorajamento? Será que neste momento você pode levantar a mão na sua casa e falar: eu quero ser um exemplo no amor? Você pode dizer: eu quero ser um exemplo no amor. Quarto item, já estamos terminando. Seja um exemplo no Espírito. Como ser um exemplo no Espírito? Ser um exemplo não só nas atitudes externas, mas nas atitudes internas, interiores.
para ser um padrão em não somente fazer exteriormente alguma coisa, mas fazer tudo para agradar a Deus. Agradar a Deus deve ser o nosso propósito, ter a atitude certa, mas porque queremos agradar um Deus soberano, um Deus maravilhoso que criou você, e o desejo desse Deus é que você seja cada dia mais perfeito para estar cada dia mais perto dele. Quando eu era criança, o meu pai era sapateiro e ele arrumava os sapatos, mas eram os sapatos muito pretos e sujos, e ele arrumava e ficava tudo limpo, limpinho, lindo, novinho. E eu falei um dia para ele: nossa, pai, como que o senhor faz isso? Ele falou: minha filha, tudo o que você fizer na vida, faça bem feito, porque o nosso Deus é perfeito, e aí você vai estar mais perto dele. Foi uma das lições mais lindas que o meu pai me deixou para mim. Quando ele morreu, eu tinha 13 anos, eu nunca esqueci. Então, quando nós temos atitudes para com o outro, porque a gente sabe que vai agradar a Deus, tudo muda. Porque às vezes o seu marido ou sua esposa pede alguma coisa, você faz com a cara feia, com o coração fechado. Ou na escola o professor pede alguma coisa. Mas a palavra de Deus nos diz, lá em Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Fazer tudo para a glória de Deus. Falar para a glória de Deus. Ter atitudes para a glória de Deus. Amar para a glória de Deus. Precisamos ser exemplo no Espírito. Tudo que fizermos possa ser no Espírito. Por quê? Porque o coração fala, a boca fala que o coração está cheio. De que está cheio o seu coração? Está cheio da vontade de agradar a Deus? Você pode dizer nesta noite: eu quero ser um exemplo no Espírito, eu quero agradar a Deus. Você pode dizer isso? Quinto item: seja um exemplo na fé. Temos de ser um modelo de fé. As pessoas têm que ver credibilidade em nós, consistência. Aquilo que falarmos, nós temos que cumprir. Aquilo que nós acreditamos, nós temos que tomar posse. É importantíssimo fazer, e nós temos que ser o que nós cremos no nosso coração. Devemos saber no que acreditamos e por que acreditamos. Isso é a palavra de fé. Faz toda a diferença na vida acreditar. Devemos estar persuadidos de que a palavra de Deus é a autoridade final. É dele que vem a autoridade final sobre todos os assuntos da vida. Relacionamento familiar, relacionamento no trabalho, na rua, nos negócios, aonde você estiver, passeando, comprando. A única vez que a Bíblia diz como o povo de Deus pode ser derrotado está em Oséias 4:6. E o que fala em Oséias 4:6? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E por que faltou conhecimento? Porque faltou interesse. Procurar-me-ei e me achareis, se buscar de todo o vosso coração. A Bíblia está aí, é o manual da vida. Não são as coisas desse mundo. A questão, se o seu coração não for bom, não for transformado,
é aqui que mora o Espírito Santo. Você não vai se dar bem nesse mundo, e nem com o Pai, com o Filho, Jesus, o Espírito Santo. Então, tome posse. Ler a Bíblia todos os dias e praticá-la. Tem muita gente que fala que acredita no Pai, em Deus, Jesus e Espírito Santo, só que não lê a Bíblia, não pratica a Bíblia, porque ler só a Bíblia não, tem que praticar aquilo que você está aprendendo, para você ir se transformando, para que os seus filhos, a sua esposa, as outras pessoas vejam a diferença em sua vida e venham. É através da fé. É fácil? É fácil quando nós decidimos. A vida é feita de escolha. Escolha ser bênção para abençoar as gerações. Faça escolha. Você pode dizer: Venha. Eu quero ser um exemplo de fé. E você que pode dizer que você quer ser um exemplo de fé para passar às futuras gerações um exemplo de fé. Fé no Deus único, no Deus verdadeiro, que pode todas as coisas. E o último item desta noite: seja um exemplo na pureza. Ah, Rosa, mas como ser um exemplo na pureza? Tem dois sentidos ser um exemplo na pureza. O primeiro está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: sede santos, porque eu sou santo. E Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pureza quer dizer o quê? Se ver separado da poluição, da contaminação. Pureza é ser exemplo. Ser exemplo na separação. Ou seja, não se contamine. Você é um exemplo para muitos que te observam. Você está sendo filmado 24 horas. Seja um exemplo. Se você que é pai, que é mãe, assiste novelas, o que passa nas novelas? Ensina-se a vingança, a prostituição, ensina-se a mentir, ensina a matar, ensina a planejar algo ruim, a roubar. Será que isso é contaminação para a sua casa, para o seu lar? Será que seus filhos pequenos vão aprender a fazer tudo isso? Filmes violentos, onde se mata, filmes de terror, onde mostra-se os jovens lindos e bonitos se prostituindo, usando drogas, matando. Jogos violentos, que se corta a cabeça, voa sangue, pedaços de pessoas. Tudo isso, pornografia, músicas que falam palavras obscenas, vai contaminando a mente, contaminando o coração e contamina o lar. Conta-se que a história do caminhão de lixo. Um jovem estava indo para o aeroporto e ele pegou um táxi. E o táxi estava andando normalmente pela faixa onde se anda em São Paulo. E de repente um carro preto passou, saiu do acostamento e foi com tudo para o lado do carro do taxista. E o rapaz assustou muito, porque quase que bateu no carro e aconteceria um acidente. E o motorista da frente do carro preto ainda xingou, gesticulou, falou um monte de coisas.
E o taxista ficou calado. Fez só um tinino para ele e foi embora. E o rapaz perguntou: mas você não vai fazer nada? Você não vai gritar também? E ele disse: não. Eu chamo essa atitude de a lei do caminhão de lixo. Porque tem pessoas que andam cheias de lixo como um caminhão. E quando o lixo vai se acumulando na sua vida, eles despejam nas pessoas. Este aí era um caminhão de lixo. As pessoas vão acumulando mágoas, vão acumulando frustrações, ódio, picuinhas e despejam nos outros. Será que você, meu querido, que está ouvindo esta live, tem sido um caminhão de lixo? Está contaminado? Será que você precisa dizer nesta noite: Senhor, eu quero ser um exemplo na pureza? O rei Davi, ele dizia: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Devemos pedir isso todos os dias, porque onde há contaminação, o Espírito de Deus se afasta. Eu creio que o Espírito Santo está mostrando a você quais as contaminações tem no seu lar. Onde você precisa mudar. E para concluir nesta noite, que legados vamos deixar para as próximas gerações? O que vamos falar de nós? Hein? O que nós vamos mostrar para Deus? A vida é muito curta. Que exemplo temos sido? Acabe e Jezabel foram exemplo de fracasso, como pais, como marido, esposa, como filhos, como líderes. Jesus é o único exemplo de sucesso total, porque Jesus venceu a morte, e Jesus dividiu a história antes e depois de Jesus. E você, meu querido, minha querida, qual a escolha que você vai fazer? Você vai escolher ser um bom exemplo? Ou você vai escolher ser um mau exemplo? É individual. Ninguém pode escolher para você, independe do que o outro faça. Porque é você e Deus que faz a escolha de ser um exemplo, como Jesus nos ensinou. As nossas pequenas atitudes de hoje serão os grandes resultados de amanhã. E quando nós fazemos a escolha errada, não é só para nós, é para as futuras gerações. Escolha bem as sementes que você tem plantado, por onde você anda, pelo que você fala, pelas suas atitudes, pelas suas aprovações e desaprovação. Preste atenção nas palavras e atitudes, porque você pode estar sendo bênção e abençoando, ou pode ser maldição e desviando pessoas do caminho. Nós precisamos encher o nosso coração de amor, de fé, do Espírito Santo e da pureza. Tem aquela história do beija-flor. O beija-flor, a floresta estava em chamas e os animais correndo, falaram: vamos, beija-flor. E ele ia lá no rio, trazia um pouquinho de água no bico e jogava no incêndio. E eles falavam: você está louco? Você não vai conseguir apagar o incêndio. E ele disse: mas eu estou fazendo a minha parte. Se nós começarmos a fazer a nossa parte, dar bons exemplos,
à nossa volta, tudo vai mudar, tudo vai melhorar. Porque um escritor, ele andava à beira-mar, e ele via um rapaz, todos os dias no fim da tarde, pegando uma estrela do mar e jogando no mar. Tinha muitas estrelas espalhadas pela orla. E ele pegava a estrela e jogava no mar. Um dia, depois de uma semana, aquele escritor falou: meu jovem, por que você está jogando essa estrela no mar? São milhares de estrelas, não vai fazer diferença. E ele jogou a estrela e falou: para essa aqui vai fazer a diferença. Amém. Você pode escolher fazer a diferença na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, onde você está. Porque nós vimos terça-feira no estudo da Mulher Única que nós estamos pintando um quadro. E eu te pergunto, que quadro você está pintando? Esse quadro é seu. Você pode pintar o mais belo quadro, como também pode pintar um quadro horrível. Jezabel e Acabe pintaram um quadro da história de vida deles terrível. Mas você pode fazer diferença enquanto você tem tempo. Não sabemos o dia de amanhã. Enquanto você tem tempo, está vivo, use palavras de bênção, diga eu te amo, muda suas atitudes. Seja um exemplo no falar, seja um exemplo no agir, seja um exemplo no amor, seja um exemplo no espírito. Faça tudo para agradar o coração de Deus e seja um exemplo de pureza para as pessoas à sua volta. Nós não temos duas vidas, só temos uma vida aqui. E seremos aprovados ou reprovados. Faça as escolhas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que a sua família vá bem, para que os seus amigos vão bem, para que sua igreja ir bem. Faça as escolhas certas. Seja um abençoador, um pacificador, para que as futuras gerações sejam abençoadas e o seu legado e o seu propósito seja cumprido na terra. Deus abençoe. Vamos orar agora. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Depois dessa reflexão, Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor. Ó Senhor, nós Te amamos e Te adoramos nessa hora. Queremos Te dar toda a honra, toda a glória. Ó Jesus, obrigado, Senhor, por ter morrido na cruz por nós. Que nós possamos ser exemplos de integridade, de honestidade, que possamos ser pacificadores, Senhor, possamos ser imitadores de Jesus, ó Pai, para que as nossas vidas, Senhor, façam sentido nesse lugar. Obrigado, Papai, por tudo que o Senhor já fez. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor ainda irá fazer nas vidas. Espírito Santo de Deus, convença quem está ouvindo, quem vai ouvir, do juízo, do pecado e da justiça. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.